Parte 2, Capítulo 4. Flores e árvores. As crianças devem conhecer a cultura campestre. No decorrer desta saída de campo e pintura de cenário, haverá oportunidades de familiarizar as crianças com elementos e usos rurais. Se houver fazendas ao alcance, elas devem conhecer o prado e a pastagem, os trevos, o nabo e o milho, sob todos os aspectos, desde o arado da terra até o processo de colheita. Flores do campo e história das plantas. Polygala, Euphrasia, Ononis, Galium, Chamaenerium, todo gênero de flor selvagem que cresce pela vizinhança deveria ser-lhe bem conhecido. As crianças deveriam ser capazes de descrever a folha, sua forma, tamanho, crescimento a partir da raiz ou do tronco, seu florescimento, um ramo de flores, uma única flor, uma espiga, etc. E tendo-se familiarizado com uma flor selvagem de forma que nunca se esqueçam ou se enganem sobre ela, devem examinar o local onde a encontram para que no futuro elas saibam em que tipo de solo procurar essa e aquela flor. Podemos encontrar tomilho selvagem aqui. Este é o melhor lugar para as calêndulas. Precisamos vir aqui na primavera. Se a mãe não é uma grande botânica, ela pode encontrar ajuda em Wildflowers, da senhora Anne Pratt, com suas imagens coloridas, similaridade suficiente para que se possa identificar as flores pelos nomes comuns em inglês e com suas agradáveis narrativas de fatos e fantasias que são um deleite para as crianças. Fazer coleções de flores selvagens por vários meses, prensá-las e montá-las cuidadosamente em quadros de papel tinteiro com o nome, o habitat e a data em que cada uma foi encontrada, oferece uma ocupação muito divertida e, ao mesmo tempo, um treinamento muito útil. Melhor ainda é acostumar as crianças a fazerem cuidadosas pinturas com o pincel daquelas flores que despertam seu interesse, da planta completa quando possível. O estudo das árvores. As crianças também devem adquirir intimidade com as árvores precocemente. Devem escolher meia dúzia de árvores, carvalhos, olmos, freixos, faias, em sua nudez invernal, e torná-las suas amigas ao longo de um ano. No inverno, observarão os cachos iluminados da betula, os ramos nodosos do carvalho, o vigoroso crescimento do sicômoro. Elas podem esperar para aprender os nomes das árvores até que apareçam as folhas. Aos poucos, à medida em que a primeira avança, contemple o amplo enrijecimento e a aparência de vida nos ramos ainda nus. A vida desperta no belo mistério dos brotos de folhas, um agrupamento de delicadas folhas infantis que repousam em local acolhedor debaixo de muito invólucros impermeáveis. Carvalho e olmo, faia e bétula, cada árvore tem sua própria maneira de dobrar e embalar sua folhagem. Observe os brotos avermelhados da limeira e o freixo, com seu belo broto semelhante ao pé de um veado, não verde, mas preto, mais escuro que os brotos do freixo no início de março. As estações devem ser seguidas. Mas é difícil acompanhar as maravilhas que se desenrolam na estação generosa. Há os esporos pendurados e os pequenos pistilos avermelhados visíveis da aveleira, feixes de flores de dois tipos diferentes, ambas as quais em uma única árvore, e os esporos felpudos do salgueiro, e o festivo
rompimento de todas as árvores em adorável folhagem. Há também o aprendizado dos padrões das folhas à medida que surgem e a nomeação das árvores a partir deste e de outros sinais. Então surgem as flores, cada uma firmemente encerrada no delicado porta-joias que chamamos de botão, tão assustamente envolvidas como as folhas em seus brotos, mas menos cuidadosamente guardadas, pois esses amáveis cuidadores postergam sua chegada pela maior parte do tempo, até que a terra tenha uma cama quente e o sol tenha gentis boas-vindas para oferecer. Legrand sobre as flores. Suponha, diz Legrand, que as flores fossem novas. Suponha que elas tivessem acabado de vir ao mundo, uma doce recompensa por alguma nova bondade. Imagine o que deveríamos sentir quando víssemos o primeiro ramo lateral surgindo a partir do ramo principal e desvendando uma folha. Como deveríamos observar a folha gradualmente desdobrando a sua pequena mão graciosa, depois outra, Então, o ramo principal subindo e produzindo mais brotos, e então uma delas dando sinais de uma novidade surpreendente, um botão. Depois, esse botão misterioso se desdobrando gradualmente como a folha, nos deslumbrando, nos encantando, quase nos impressionando com deleite, como se não soubéssemos que encantamento se seguiria, até que, por fim, em toda a sua beleza mágica e voluptuosidade e a misteriosa elaboração de uma escultura delicada e viva, fizesse resplandecer a flor avermelhada. As flores, é verdade, não são novas, mas as crianças são, e é culpa dos mais velhos que cada nova flor que encontram não seja para elas uma pixiola, um mistério de beleza a ser observado um dia após o outro, com indescritível admiração e deleite. Enquanto isso, perdemos de vista aquela meia dúzia de árvores florestais que as crianças haviam adotado em uma espécie de companheirismo durante o ano. Neste momento, elas têm o prazer de descobrir que as grandes árvores também têm flores. Muitas vezes flores do mesmo tom de suas folhas, e que algumas árvores adiam a exibição de suas folhas até que suas flores tenham surgido e partido. Aos poucos surgem o fruto e a descoberta de que toda árvore, com exceções que elas ainda não precisam aprender, e toda planta produz frutos, fruto e semente conforme a sua espécie. Tudo isso é conhecimento ultrapassado para os mais velhos. Contudo, um dos segredos do educador é nunca apresentar algo como conhecimento ultrapassado, mas colocar-se na posição da criança, se maravilhar e se admirar com ela, pois todo milagre comum que a criança vê com seus próprios olhos faz dele outro Newton por um tempo. Registros de datas. É fundamental que as crianças mantenham um registro de datas. A primeira folha de carvalho, o primeiro girino, a primeira prímula, o primeiro avelã, as primeiras amoras maduras, onde foram vistos e quando. No próximo ano, elas saberão quando e onde procurar seus favoritos, e a cada ano estarão em condições de adicionar novas observações. Pense no entusiasmo e interesse no propósito que tal prática dará aos passeios diários e pequenas excursões. Dificilmente haverá um dia em que alguma criança não estará ansiosa por realizar o seu primeiro dever de casa. Diários da natureza. Assim que a criança seja capaz de manter sozinha um diário da natureza, este será para ela uma fonte de grande prazer.
A caminhada diária lhe dará algo para registrar: 3 esquilos em um lariço, um gaio voando através de tal campo, uma lagarta subindo, uma urtiga, um caracol comendo uma folha de repolho, uma aranha caindo de repente no chão, onde encontrou era rasteira, como ela estava crescendo e quais plantas estavam crescendo com ela, como a trepadeira ou a era conseguem escalar. Inúmeros assuntos para registrar ocorrem à criança inteligente. Enquanto a criança ainda é bem nova, 5 ou 6 anos, ela já deve começar a ilustrar suas notas livremente, com desenhos de pincel. No começo, ela deveria ter um pouco de ajuda para misturar as cores, em forma de princípios, não direcionamentos. Ela não deveria ser instruída a usar agora isso, agora aquilo, mas nós obtemos o roxo ao misturar isso e aquilo. E então ela deveria ser deixada a si mesma para obter o tom apropriado. Quanto ao desenho, a instrução tem, sem dúvida, seu tempo e lugar, mas seu diário da natureza deve ser deixado por sua própria iniciativa. Uma criança de 6 anos reproduzirá um dente de leão, uma papoula, uma margarida, uma íris com suas folhas, impelida pelo desejo de representar o que vê, com vigor e correção surpreendentes. Um livro de exercícios com capa dura servirá como diário da natureza, mas é necessário ter cuidado para escolher um papel apropriado, tanto para escrever quanto para desenhar com pincel. Eu não consigo me concentrar. Mas eu não consigo me concentrar, não consigo fazer minha mente se acalmar. Pobrezinha, todas as crianças lhe devem agradecimentos por dar ouvidos a essas tolas aflições. E nós crescemos com tão pouca imaginação que mandamos uma criança com um cérebro hiperativo brincar sozinha no jardim, a fim de escapar do enfado das lições. Pouco sabemos sobre como a mente das pessoas está sempre agitada, com ideias indo e vindo. O cérebro humano é como uma pedra de moinho, girando e girando. Se mais nada tiver que moer, acabará a si mesma moendo. Por todos os meios, estabeleça para a criança um trabalho definido e dê a ela algo para moer, mas imploro, deixe-a trabalhar com coisas e não com símbolos. As coisas da natureza em seus lugares particulares, prado e sebe, bosques e litorais. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Com que cultura campestre as crianças podem se familiarizar em sua vizinhança? 2. O que uma criança deve saber sobre qualquer flor silvestre de sua vizinhança? 3. Como as crianças deveriam estudar as árvores? 4. Mostre como as estações deveriam ser seguidas neste estudo. 5. O que Leigh Hunt diz sobre as flores? 6. Que uso deve ser feito de registros e cadernos? 7. O que dizer da criança que afirma: eu não consigo me concentrar?